Eu corri. Corri até minhas pernas falharem. A selva parecia viva, cruel. Até que ele apareceu. Um homem. Um bruto. Um forasteiro coberto de cicatrizes. O tipo de homem que você nunca deveria confiar. Mas quando ele me pegou pelo braço e disse: "Você é minha agora", eu soube que minha fuga tinha acabado. E minha nova prisão começava com o toque de um estranho. A mata era densa, úmida, sufocante. Galhos arranhavam minha pele enquanto eu fugia por entre árvores espessas, tropeçando em raízes escondidas sob folhas apodrecidas. A cada passo, meu corpo gritava para parar, mas minha mente implorava para seguir. Fugir era a única chance. Meus pulmões ardiam. Meu peito subia e descia numa agonia frenética. A mochila tinha ficado para trás. Eu só carregava o medo. E o suor escorrendo entre os seios, colando a blusa fina à pele. E então, ouvi. Um estalo seco. Passos pesados. Não, era animal. Era humano. Virei bruscamente, pronta para continuar correndo, mas bati contra um corpo duro como pedra. Um braço me segurou com firmeza. E calor. Um calor diferente. Um calor que fez minhas pernas fraquejarem. "Achei você", ele disse, a voz rouca como trovão abafado. Levantei o olhar. O homem à minha frente parecia saído de um sonho perigoso, ou de um pesadelo erótico. Alto, coberto de lama e suor, com olhos como brasas e um maxilar tenso que parecia esculpido na raiva. "Me solta!" Tentei escapar, mas ele não cedeu nem um centímetro. "Vai se perder de novo?" "A selva não perdoa os teimosos", ele sussurrou, aproximando o rosto do meu. Sua respiração era quente e estranhamente reconfortante. "Eu não preciso de você", menti, com os lábios tremendo mais do que minha voz. Ele me encarou por um longo segundo. Seus olhos vasculharam meu rosto, como se buscassem algo escondido ali. Algo que nem eu sabia se existia. "Está tremendo. Está sozinha. E está mentindo", murmurou. "Vem comigo. Ou vai preferir virar comida de onça?" Ele virou de costas como se tivesse certeza de que eu o seguiria. E segui. A clareira em que ele me levou era escondida, como um refúgio secreto. Havia uma cabana rústica, feita de madeira bruta e folhas trançadas. Fumaça saía de uma fogueira improvisada ao lado. Um pano grosso pendia como porta improvisada. "Onde estamos?" perguntei hesitante. "Onde ninguém vai te encontrar. Nem você mesma." "Isso é um sequestro?" Ele riu. Um som grave, quente, que fez minha espinha se arrepiar. "É proteção, querendo ou não." Sentei num tronco coberto de musgo, os joelhos colados, os braços abraçando meu próprio corpo. E ele me observava, como se já me conhecesse, como se estivesse esperando por mim. O silêncio caiu entre nós como um manto pesado, até que ele se agachou à minha frente, os olhos nivelados aos meus. "Eu vi você fugindo ontem. Vi o medo no seu olhar. E vi o que você deixou para trás." A voz dele amaciou por um instante. "Eu não vou te machucar, mas você também não vai embora." "Por quê?" Ele inclinou a cabeça, os olhos queimando direto nos meus. "Porque, agora que você apareceu, eu decidi. Você é minha." Minha respiração travou. Meu coração bateu como tambor na selva. E pela primeira vez, percebi que o perigo talvez não estivesse do lado de fora. Talvez o verdadeiro perigo estivesse no olhar do homem que me queria só para ele. Na manhã seguinte, a luz filtrava pelas frestas da cabana. A selva parecia suspensa no tempo, quente, abafada e viva. Meus músculos doíam, mas minha mente ainda estava no momento em que ele me disse que eu era dele. Levantei devagar da esteira improvisada onde havia dormido, ou melhor, onde havia tentado dormir. Ele passou a noite toda do lado de fora, montando guarda como um caçador à espreita. E eu
Eu só conseguia pensar no jeito como ele me olhava. Um misto de fúria e proteção. Um desejo contido. Um perigo. Irresistível. Saí da cabana com os pés descalços. A terra úmida e o cheiro de fumaça me fizeram lembrar. Eu não estava em casa. Eu estava presa. Na selva. Com um homem que não conhecia. Um homem que podia me destruir. Ou me salvar. Tentando fugir de novo? Ele perguntou, surgindo do nada, com o torso nu e o machado pendurado no ombro. Engoli seco. O corpo dele era marcado, cicatrizado, como se tivesse lutado com a própria vida. E vencido. Havia algo selvagem na forma como ele se movia. Como se a selva obedecesse a ele. Não quero confusão. Só quero ir embora. Não tem pra onde ir. Ele respondeu. A trilha que você tentou seguir leva a um pântano. Se não morrer afogada, morre picada. A selva é cruel com quem não sabe escutá-la. E você sabe? Eu vivo com ela, disse se aproximando com passos lentos. E agora? Você vive comigo. Me virei para voltar à cabana, mas escutei o rosnado. Um som grave, selvagem que congelou meu sangue. Fica parada. Ele sussurrou atrás de mim. Olhei para o lado e vi. Um animal enorme entre as árvores. Um felino. Tenso. Faminto. Meu corpo travou. Os olhos da fera estavam em mim. Mas antes que eu pudesse respirar, ele agiu. O forasteiro se colocou na frente, erguendo o machado, firme como uma muralha. Um grito rouco saiu de sua garganta. Um som tão animalesco quanto o da criatura. O felino recuou, um passo, depois outro, e sumiu na mata. Eu desabei no chão. As pernas já não me obedeciam. Ele se ajoelhou ao meu lado. Você se cortou, murmurou, puxando minha perna com delicadeza. Um pequeno arranhão sangrava na altura da coxa. Não é nada, falei, tentando afastá-lo. Mas ele não ouviu. Tirou um pano limpo do bolso e começou a limpar o ferimento com gestos firmes e cuidadosos. Os dedos ásperos dele roçaram minha pele com uma atenção que me desconcertou. Por que você está fazendo isso? Sussurrei. Ele ergueu os olhos. Havia algo ali. Algo que queimava. Porque você é minha responsabilidade agora. E eu cuido do que é meu. As palavras dele me prenderam mais que os braços. E quando ele colocou a mão sobre o meu joelho, não foi apenas por cuidado. Foi por desejo. Eu senti. Ele também sentiu. Mas não avançou. Apenas se levantou. Me lançou um último olhar intenso e sumiu de novo entre as árvores. Como se aquilo tivesse sido só mais um dia comum. Fiquei ali sentada, com a respiração ainda irregular, e percebi que estava cada vez mais presa. Não pelas correntes do medo, mas pelo toque de um forasteiro bruto, que começava a mexer com tudo dentro de mim. A noite caiu como um manto espesso sobre a floresta. Os sons da selva se intensificaram. Uivos distantes, folhas se movendo ao menor toque do vento, insetos zumbindo como pequenos tambores. A escuridão era total, exceto pela fogueira que ele havia acendido diante da cabana. Eu me sentei perto do fogo, encolhida, abraçando os joelhos. A blusa fina que usava já estava colada à pele, úmida de suor, e da umidade da mata. Tremia, de frio e de algo que eu não sabia nomear. Ele surgiu da escuridão com uma expressão tensa. Carregava lenha no ombro, os músculos marcados pelo esforço, o rosto parcialmente sombreado, como se sempre houvesse algo nele que preferisse se esconder. Isso vai manter a fogueira acesa a noite inteira, murmurou, jogando a lenha no chão ao lado. Obrigada. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele me encarou por um longo segundo, antes de se sentar ao meu lado. Não muito perto, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. O silêncio entre nós era denso, como se palavras fossem perigosas demais para quebrar o que quer que estivesse crescendo ali. Você não dormiu na noite passada, não é? Perguntei só para preencher o vazio.
Dormir não é uma prioridade quando se tem alguém indefesa por perto. Você sempre protege estranhos assim? Ele virou o rosto na minha direção, e a intensidade do olhar me atravessou como lâmina quente. Você não é mais uma estranha para mim. Meu coração bateu mais forte. As chamas da fogueira tremeluziram entre nós, refletindo no brilho dos olhos dele. Por que está fazendo isso? Insisti. Eu não entendo você. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para o fogo, como se ali morasse alguma memória antiga. Porque você me lembra algo que eu perdi, disse por fim, a voz rouca. Quis perguntar o que ele havia perdido, mas fiquei muda, porque naquele instante ele se virou e colocou uma manta sobre meus ombros. O gesto foi simples, mas cheio de intenções não ditas. Vem pra dentro. Vai esfriar mais ainda. Levantei sem discutir. O interior da cabana estava escuro, exceto pela luz bruxuleante de uma lamparina pendurada. Havia apenas uma esteira no chão, coberta com peles improvisadas. Você pode dormir aí, ele disse. Eu fico aqui, na porta. Você vai dormir? Sentado? Já dormi em piores condições. Além disso, eu sou bom em vigiar. Eu hesitei, e ele percebeu. Não precisa ter medo de mim, completou, com a voz baixa, quase gentil. Não sou o monstro que você imagina. Às vezes, monstros são os que menos falam. Ele sorriu de canto. Um sorriso torto, bonito e perigoso. E às vezes, são os que mais olham para você como se quisessem devorar. Ele disse, devagar, olhando diretamente nos meus olhos. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Um calor subiu pelas minhas veias. Um calor que nada tinha a ver com a fogueira lá fora. Virei o rosto, envergonhada, e deitei na esteira com as costas para ele. Mas mesmo com os olhos fechados, eu sentia o peso do olhar dele, o som da respiração e a tensão que vibrava entre nós. Eu estava sozinha com ele na selva e sabia, no fundo, que aquela noite era só o começo. A madrugada caiu espessa, como um véu sobre a cabana. Eu tentava dormir, mas o calor do meu corpo lutava contra o frescor da floresta. Os pensamentos me consumiam, todos girando em torno dele. Do homem que me prendeu, me protegeu, e agora mexia comigo de um jeito que eu não conseguia mais controlar. Virei na esteira inquieta. A pele arrepiava só de lembrar da forma como ele me olhou mais cedo. Como se visse através de mim. Como se já me conhecesse. A porta da cabana rangeu. Eu me encolhi, mas logo ouvi os passos dele, lentos, firmes, aproximando-se com a mesma intensidade com que sempre se movia. Não consegue dormir? A voz veio baixa, quase um sussurro. Virei para encará-lo. A luz fraca da lamparina desenhava os contornos do rosto dele. Os olhos escuros me sondavam, penetrantes. Havia algo neles. Um desejo contido que queimava. Não com você rondando aí fora. Achei que isso te fazia sentir segura, ele disse se agachando ao meu lado. Me faz sentir outras coisas também. Sussurrei sem pensar. Ele parou. O olhar dele mergulhou no meu como se buscasse uma permissão silenciosa. Meu coração batia rápido demais. E mesmo assim, não desviei. Me diz para parar, e eu paro. Ele murmurou. Mas eu não disse. Porque naquele instante eu não queria que ele parasse. Queria que ele me tocasse, que me tomasse. Queria sentir o que seus olhos já prometiam há dias. Ele se inclinou devagar. Os dedos ásperos roçaram minha bochecha, deslizando até o queixo. Um toque tão leve, mas que acendeu algo em mim como uma faísca em palha seca. Você não sabe o que está fazendo comigo, ele disse com a voz rouca, carregada de emoção. Então me mostra, sussurrei. Ele não hesitou mais. Sua boca encontrou a minha com urgência e reverência ao mesmo tempo. O beijo foi firme, intenso, mas com uma doçura que me desmontou por dentro. Como se ele tivesse esperado por aquilo tanto quanto eu. As mãos dele percorreram minhas costas com cuidado, me puxando devagar para junto dele. O calor dos nossos corpos
Se misturou. Não havia mais espaço entre a gente. Nenhum ar. Nenhuma dúvida. Deitada sob ele, envolvida por seus braços fortes, senti como se o mundo lá fora deixasse de existir. Só havia aquele momento. Só havia ele. A cada carícia, ele parecia me descobrir. Como se tocasse não só minha pele, mas tudo que eu escondia por dentro. E eu me entreguei sem resistência. Pela primeira vez, alguém não me fazia sentir fraca ao me render. Pelo contrário, me sentia inteira. A respiração dele se misturava com a minha. Os sussurros, os toques, o calor, tudo nos envolvia como uma dança silenciosa, feita só de desejo e emoção. E quando nossos olhos se encontraram no ápice daquele instante, entendi tudo. Ele não era apenas o forasteiro bruto da selva. Era o homem que acabava de me mostrar o que era ser tocada com verdade. E eu já não era mais a mesma. Naquela noite, na escuridão da cabana, entre lençóis improvisados e promessas silenciosas, ele me tocou como ninguém jamais havia tocado. Com fome, com cuidado, com paixão e com algo a mais. Algo que, no fundo, parecia muito com amor. A luz da manhã invadiu a cabana com suavidade. As folhas do lado de fora balançavam devagar, deixando a luz filtrada dançar nas paredes de madeira. Eu ainda estava deitada, coberta por uma manta leve, com o corpo marcado por tudo que havíamos vivido naquela noite. Mas não era só a pele que estava diferente. Meu coração, ele também havia sido tocado. Senti falta do calor do corpo dele, ao meu lado. Me levantei devagar. O silêncio me envolvia. E então o vi. Ele estava do lado de fora, sentado numa pedra, com o rosto entre as mãos. O corpo nu da cintura para cima, marcado por cicatrizes e músculos que contavam histórias de lutas. E solidão. Por um momento hesitei. Ele parecia tão distante ali, mesmo tão perto. Saí da cabana com passos lentos, sentindo a grama úmida sob meus pés. Ele não se virou, mesmo ao ouvir minha aproximação. Você está bem? Perguntei com a voz baixa. Não deveria ter acontecido. Ele respondeu sem olhar. Meu peito apertou. Está arrependido? Ele levantou o rosto. Os olhos escuros, sempre firmes, agora tinham algo novo. Conflito. Não me arrependo de tocar você. Me arrependo de fazer você entrar no meu mundo. Sentei ao lado dele, sem medo, mesmo que dentro de mim tudo estivesse tremendo. Talvez eu já estivesse nele desde o momento em que você me salvou daquela armadilha, ele riu um som rouco e amargo. Aquilo foi o começo do fim. Fim de quê? Ele olhou para o céu por um longo segundo, como se procurasse coragem nas nuvens que dançavam por cima da copa das árvores. Eu vivi anos sem sentir nada. Nada além de raiva, dor, sobrevivência. Quando você apareceu, trouxe tudo de volta. A lembrança do que eu era e do que perdi. E o que foi que você perdeu? Minha alma, ele murmurou. E alguém que tentou salvá-la. Como você está tentando agora? Minha respiração falhou. Eu não estou tentando te salvar, sussurrei. Só quero que você não fuja de mim. Ele me encarou com uma intensidade que queimava. Você mexeu com partes de mim que eu nem sabia que ainda estavam vivas. Então deixa essas partes respirarem. Ficamos em silêncio por um instante. O vento passou entre nós como um sussurro da floresta. Ele então tocou meu rosto com a ponta dos dedos, como se temesse me quebrar. Você é forte, mesmo com esse jeito doce, disse. E isso me destrói por dentro. Porque você não quer se apegar a ninguém? Porque eu já me apeguei. E perdi. E agora? Tenho medo de perder você também. Coloquei a mão sobre a dele, firme. Não me perdeu ainda. Mas se continuar fugindo, vai. Os olhos dele brilharam. E por um instante, o bruto que me assustava deu lugar a um homem vulnerável. Alguém quebrado. Mas tentando colar os pedaços com as próprias mãos.
Eu não sei amar direito, ele sussurrou. E eu não quero um amor perfeito. Só quero o seu, do jeito que for. Ele puxou meu rosto para perto, e dessa vez o beijo foi diferente. Não era fome, era entrega. Naquela manhã, percebi que ele começava a quebrar por dentro. Mas não de forma destrutiva. Era como se o bruto estivesse dando espaço para o homem que ele escondia há anos. E esse homem estava se apaixonando por mim. O tempo parecia suspenso desde a manhã em que ele confessou seus medos. Desde aquele beijo carregado de emoção, algo entre nós mudou para sempre. Os dias seguintes foram silenciosos, mas carregados. Ele me olhava como quem quer dizer 1000 coisas, mas não tem coragem de pronunciar nenhuma. E eu sentia tudo, na pele, no peito, na alma. Era como se estivéssemos presos numa dança sem música, esperando o momento certo para explodir. E essa noite foi esse momento. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e a selva cantava lá fora com sons que pareciam ritmar com o que meu corpo ansiava. Eu estava sentada na beirada da cama improvisada, olhando o fogo da lareira de pedras que ele mesmo havia construído. Ele entrou em silêncio, os olhos presos em mim. Está frio lá fora, ele disse. Aqui dentro não, murmurei, sem tirar os olhos do fogo. Senti quando ele se aproximou. Sua presença era forte, quase física, como uma tempestade prestes a acontecer. Mas quando ele encostou as mãos em meus ombros, foi como um sopro quente. Cuidadoso. Está tremendo. Ele sussurrou perto do meu ouvido. Estou sentindo tudo, confessei. Desde o momento em que você entrou, ele se ajoelhou na minha frente, seus olhos nos meus. Aquela selvageria que tanto me assustava havia sumido. No lugar dela, havia ternura. E um desejo maduro, que não queria só o corpo, ele queria me sentir. Não temos garantias do amanhã, ele disse. Então me ame como se fosse a última vez. Pedi, sem hesitar. E ele fez exatamente isso. Me beijou com fome e reverência, com intensidade e cuidado. Suas mãos me despiram do medo. Seus toques me ensinaram que havia beleza, até nas cicatrizes que ele carregava. Cada movimento era uma promessa muda de que, mesmo sem saber amar direito, ele estava tentando. Nos deitamos sobre as cobertas rústicas, e ele me envolveu com seus braços como se o mundo inteiro estivesse desabando lá fora. Mas ali dentro, só havia nós dois. Foi lento, profundo, como se cada gesto fosse escolhido, com o coração. As respirações se entrelaçaram. Os corpos, em perfeita sintonia. Ele me tocava como se estivesse decorando cada curva minha, cada suspiro. Houve momentos em que nossos olhos se encontraram, e ficamos ali, parados, apenas sentindo. Como se falar quebrasse o encanto. E quando o ápice nos alcançou, não foi só prazer, foi libertação. Foi como se toda a dor do passado tivesse sido lavada naquela noite. Depois, ele me abraçou. Forte, quase possessivo. Como se dissesse, você é minha, sem precisar de palavras. Seu rosto se escondeu no meu pescoço, e sua respiração era pesada. Não pelo cansaço, mas pela emoção. Eu nunca... Ele começou, mas parou. Pode confiar, murmurei. Eu estou aqui. Ele me apertou mais uma vez, e naquele instante entendi. O bruto não tinha se tornado doce. Ele só havia mostrado a parte mais secreta de si. A que ninguém conhecia, e essa parte era só minha. O dia amanheceu nublado, e um silêncio estranho pairava na selva. Eu sentia que algo estava para acontecer. Algo que mudaria tudo de vez. Ele apareceu na cabana, o olhar mais sério do que eu jamais vira. Preciso ir, disse, quase sem me olhar. Meu coração apertou. Por quê? Ele desviou o olhar, os músculos tensos. Há pessoas atrás de mim. Pessoas que não querem que você fique perto. Eu não sabia o que pensar, mas o medo que senti
Não era só pela selva, era pelo que ele escondia. Eu não vou fugir, disse firme. Nem você. Ele respirou fundo, quase lutando contra si mesmo. Eu não quero te colocar em perigo. Então me deixa lutar ao seu lado. Ele me estudou por um instante, e pela primeira vez vi nos olhos dele um brilho de esperança. A noite caiu, e com ela, o perigo. Ouvi passos na mata, sussurros que cortavam, o ar como facas. Ele me puxou para dentro da cabana, os olhos atentos, o corpo em alerta. Fique atrás de mim, murmurou. Quando os invasores apareceram, ele não hesitou. Mostrou a fera que existia dentro dele, não o bruto selvagem, mas o homem que lutava para proteger quem amava. Depois da tensão, quando a ameaça se afastou, ele me puxou para perto, os olhos ardendo. Eu não posso perder você, nem pensar em fugir. Eu segurei seu rosto, sentindo o amor forte, selvagem, que nada poderia apagar. Então fique, sussurrei. Fique comigo. Ele sorriu, o mais verdadeiro e doce sorriso que já vi. Eu fico, para sempre. Naquele momento, a selva não parecia mais assustadora. Ela era nosso refúgio. Eu e o bruto que me quis só para ele. Agora éramos um. Quer que eu crie um resumo para a sinopse final e perguntas para engajamento? Na imensidão da selva, um forasteiro bruto e misterioso me prende não só com sua força, mas com um amor intenso e inesperado. Entre desafios, medos e perigos, ele me mostra que até os corações mais fechados sabem amar com verdade e entrega. Uma história de paixão, redenção e coragem para lutar por um amor proibido, onde dois mundos colidem e se tornam um só. Você acredita que o amor pode transformar até o coração mais bruto? Responda sim ou não, e conte por quê nos comentários.